Boa noite a todos. Convido para compor a mesa dos trabalhos a representante do Poder Executivo, senhora Carla Cioto e Marcela Bressan. Destaco a presença dos vereadores e autoridades. Vereador Perim, presidente desta Casa de Leis, e vereador Wesley de Madureira. Inicialmente, agradeço a participação de todos os senhores e senhoras aqui presentes e internautas. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara Municipal, www.camaralins.sp.gov.br, e pelas redes sociais, através do Facebook e YouTube, @TV Câmara Lins, e pelo canal 26 da TV a cabo Linsat. Esta audiência pública foi convocada pela presidência desta casa, vereador Perim, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, que é composta pelos vereadores, esta que vos fala como presidente, Damião de Souza como vice-presidente e o senhor Roy Nelson, membro, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal número 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que possamos discutir a seguinte propositura. Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Esclareço ainda que esta audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Neste momento, passo a palavra à representante do Poder Executivo para suas considerações e esclareço, se alguém quiser fazer alguma consideração, ao final da explanação poderá fazê-lo. Com a palavra, Carla. Boa noite, vereadora Solange, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao nosso presidente dessa casa, vereador Perim, vereador Wesley de Madureira, aos colaboradores da Prefeitura e da Câmara presente e à população que nos ouve pelas mídias sociais. Como já dito pela vereadora Sol, presidente da comissão, trata-se de audiência pública do terceiro quadrimestre do ano de 2023, em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao demonstrativo de receitas e despesas do período, ou seja, de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, foram previstas receitas e fixadas despesas no montante de R$ 329.523.755,32. Entretanto, foram arrecadados R$ 338.802.811,66. Neste período, nós tivemos liquidados despesas no montante de R$ 353.818.656,77. Se considerarmos as despesas liquidadas, aquelas cujos bens e serviços foram recebidos e executados prontos para o devido pagamento no exercício de 2023, tivemos um total de R$ 353.819.656,77, uma despesa liquidada de R$ 15.016.845,11 maior que a receita arrecadada no período. Ao compararmos a receita líquida arrecadada no ano de 2022 e no ano 2023, temos para 2022 R$ 319.153.040,37. No exercício de 2023, R$ 338.802.811,66, um acréscimo de 6,15%. Como dito anteriormente, nós tivemos uma receita prevista durante o exercício de 2023 de R$ 329.523.755,32. Foram arrecadados R$ 338.802.811,66.
foram liquidados R$ 353.819.656,77. Nós tivemos um déficit orçamentário no montante de R$ 15.016.845,11. É importante destacar que o déficit orçamentário ele pode existir se você tiver um superávit financeiro que o ampare, que é o caso de Lins. Nós tivemos um superávit financeiro que o cobre, mas ao final eu vou dar uma outra explicaçãozinha, tá? Complementa a explicação. Com relação às despesas liquidadas por elemento econômico, temos despesas com pessoal e encargos, que é a folha de pagamento dos servidores, ativos e inativos e os encargos sociais. Totalizaram R$ 113.155.255,65, que corresponde a 31,98% do total das despesas liquidadas no período. Com relação ao material de consumo, material de limpeza, expediente, combustível, alimentos para merenda, material para tapa-buraco, entre outros, temos liquidado R$ 25.288.424,70, representando 7,15% do total das liquidações. Com o elemento econômico, serviços de terceiros, que aí a gente enquadra contratações de serviço, mão de obra em geral, serviços de recapeamento asfáltico, tapa-buraco, entre outros, foram liquidados 30,86%, que perfazem um total de R$ 109.175.609,24. Com transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, subvenções sociais, auxílios e contratos de gestão, que aí se enquadram os repasses que nós fazemos às entidades filantrópicas, às creches, por exemplo, tivemos um valor de R$ 49.950.617,44, que corresponde ao percentual de 13,27% do total das despesas liquidadas em 2023. Já com investimento, obras, recapeamento asfáltico, aquisição de veículos, móveis, entre outros, foram investidos R$ 28.134.893,77, que corresponde a 7,95% do total das despesas liquidadas. Com outras despesas, que aí a gente enquadra sentenças judiciais, juros da dívida contratada, amortização de dívida, entre outros, nós temos um total liquidado de R$ 31.114.855,97, perfazendo um total de 8,79% do total das despesas. Com relação ao limite da despesa com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para cálculo do índice de pessoal, considera o mês de referência e os 11 meses anteriores, ou seja, a base de cálculo será sempre sobre 12 meses, tendo como limite para a despesa com pessoal 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo. Porém, como limite prudencial, não devemos ultrapassar a 95%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida. São as receitas correntes totais deduzidas as transferências do Fundeb. No quadro que nós apresentamos, para os que estão com o relatório na mão, nós demonstramos, que nós tivemos uma receita corrente líquida no total de R$ 325.166.964,48, considerando-se o mês de dezembro de 2023, com referência ao fechamento do terceiro quadrimestre. E no quadro vocês verificam que nós sempre estivemos bem abaixo do limite legal, na aplicação de despesa com pessoal. Com relação ao resultado fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, aponta para a demonstração do resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Segundo a planilha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a apuração do resultado fiscal, temos resultado primário, receitas primárias arrecadadas, menos as primárias liquidadas. Tem-se um superávit ou déficit primário. Através dele, vemos o grau de autonomia do município. Por receita primária arrecadada, são as receitas, exceto as receitas financeiras, amortizações de empréstimos, receitas de alienação de ativos e de operações de créditos. Como despesas primárias liquidadas, temos despesas, exceto juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário
Superávit ou déficit primário, no caso de Lins, foi negativo em R$ 55.513.118,27. Com relação ao resultado nominal, ele consiste na diferença entre a dívida fiscal anterior e a dívida fiscal atual. Representa quanto houve de diminuição ou aumento das dívidas fiscais. O presente resultado nominal é de R$ 40.940.224,40 negativos. Isso significa que nós possuímos mais recursos financeiros que dívida. Com relação à dívida consolidada, constitui-se no montante total das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, totalizando, para o ano de 2023, R$ 18.538.589,72. Já a dívida consolidada líquida, ela representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo a haveres financeiros, disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, o qual resultou num total de R$ 77.751.518,06 negativos. Com relação aos restos a pagar, nós iniciamos o exercício de 2023 com um total de R$ 63.724.432,42 entre restos a pagar, processados e não processados. Foram cancelados até o terceiro quadrimestre R$ 4.454.753,27. Foram pagos R$ 26.611.865,21. Só uma correção aqui. Desculpa, nós iniciamos 2023 com um saldo de R$ 34.098.127,86. Foram cancelados R$ 4.454.753,27. Pagos R$ 26.611.865,21. De exercícios anteriores a 2023, nós encerramos 31 de dezembro com restos a pagar de R$ 3.031.509,38. E foram inscritos em 31 de dezembro de 2023, R$ 29.626.304,56. Portanto, nós fechamos em 31 de dezembro de 2023, com os restos a pagar de 23 e anteriores, num total de R$ 32.657.813,94. Com relação à nossa disponibilidade financeira, os saldos existentes em 31 de dezembro de 2022 era de R$ 138.026.812,70. Já em 31 de dezembro de 2023, nossos saldos eram de R$ 98.660.500,45. A disponibilidade de caixa ao final do terceiro quadrimestre de 2022 era de R$ 138.026.812,70, sendo incluso o saldo do Linsprev, de R$ 36.270.923,90. E, ao final do terceiro quadrimestre de 2023, que é o objeto dessa audiência pública, foi de R$ 98.660.500,45, sendo que deste montante, R$ 40.172.941,57 é de saldo do Linsprev. Na demonstração de avaliação do resultado financeiro, referente ao terceiro quadrimestre de 2023, nós temos ativo financeiro, a nossa disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, R$ 100.380,32. Desse valor, deduz-se o saldo do Linsprev, R$ 40.172.941,57. Nós tivemos um resultado do município, mais uma vez, excluindo o saldo do Linsprev, de R$ 60.128.338,75.
nós tínhamos, em 31 de dezembro de 2023, um passivo financeiro, ou seja, as nossas obrigações e dívidas e restos a pagar, no montante de R$ 39.800.881,69, o que resultou num superávit financeiro de R$ 20.327.457,06. O superávit financeiro consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. A análise do resultado fiscal mostra com clareza o esforço do atual governo com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos, bem como o compromisso de efetuar os ajustes necessários ao equilíbrio fiscal. Neste ponto aqui, eu já gostaria de esclarecer a questão do déficit orçamentário e do nosso superávit financeiro. O porquê que nós fechamos com o déficit orçamentário. Quando nós mandamos o projeto de lei para a Câmara para fixar o orçamento do exercício seguinte, ele tem que chegar na Câmara até setembro do exercício anterior. É óbvio que nós trabalhamos nele maio, junho, julho, agosto, até que a gente compatibilize com as peças da Câmara, consolide com todas as secretarias e encaminhe o projeto com a Câmara. São muitas peças orçamentárias. Então, quando nós mandamos o nosso projeto de lei para o orçamento de 2023, fechamos, vamos assim dizer, em setembro, nós fizemos aquela previsão que está aqui na primeira folha de uma arrecadação de 329 milhões. Ocorre que de agosto, setembro até 31 de dezembro, muita coisa acontece, né? E quando nós fechamos o exercício de 31 de dezembro de 2022, nós fechamos com superávit, ou seja, financeiro, nós fechamos com mais de 60 milhões em caixa. Então, o que acontece? É uma espécie de uma poupança, vamos assim dizer, vulgarmente. Para você, é um recurso que você tem, que você não usou naquele exercício ou anteriores, mas que você pode usar no exercício subsequente. E o que aconteceu? Para você usar esse recurso financeiro, você tem que abrir créditos. Então, nós assim o fizemos. Vocês lembram, especialmente, que nós tivemos o problema no início do ano, das fortes chuvas, nós aportamos cerca de 20 milhões na canalização, naquele primeiro trecho do rio, investimos quase mais 19, 20 milhões nos mais asfalto Lins, fizemos aporte no decorrer do ano para a Santa Casa, nós fizemos complemento dos honorários dos médicos, fizemos aporte em várias secretarias, alocamos recursos desse superávit na Casa da Cultura, nessa reforma que está sendo realizada lá, nós compramos inúmeros veículos, aquele caminhão de cesto aéreo, conhecido como caminhão-mula, também foi adquirido com superávit. E o que acontece? Por que gera esse déficit? Quando você manda o orçamento, você tem a previsão da receita daquele ano. Quanto eu tinha previsto para arrecadar em 2023? Só que quando eu fechei 2022, nós fechamos com dinheiro em caixa, nas nossas contas bancárias. E, para usar esse recurso, nós precisamos ampliar o orçamento. Então, nós mandamos créditos adicionais. Por isso é que considera um déficit orçamentário, porque o tribunal, ele analisa as nossas metas daquilo que você fixou no orçamento e aquilo que você foi gastando. Só que o problema de você ter um déficit orçamentário é se você não tiver um superávit financeiro que o suporte. Então, você só abre os créditos adicionais se você tiver o superávit financeiro. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha dinheiro, vamos assim dizer, para gastar, só que nós não tínhamos a dotação orçamentária. Por isso é que nós mandamos créditos adicionais e fomos empenhando, fomos fazendo investimentos no município com esse recurso que nós tínhamos, vamos assim dizer, guardado. Não sei se ficou claro. Okay? Inclusive, nós fechamos, como foi dito, 2023 também com superávit. Na última segunda-feira, vocês aprovaram já 1 milhão de superávit, que nós vamos fazer um aporte no Mais Asfalto Lins, recursos também de deputados que não foram usados nos anos anteriores, que também será usado esse ano, acho que em torno de 800 mil, da Secretaria de Saúde. Vocês aprovaram na última sessão de segunda-feira. Quadro das receitas apuradas para aplicação na educação. Apuração das receitas.
o valor da aplicação mínima constitucional, que são 25%, seriam R$ 25.076.011,57. O total da conta retificadora da Receita, ou seja, quando vem o repasse, já é retido um percentual do FPM, ICMS, IPI, IPVA e ITR. Foram retidos R$ 36.893.877,02. Tem-se o valor da aplicação mínima obrigatória com recursos não vinculados ao Fundeb, de R$ 24.182.134,55. Nós tivemos um total de receitas do Fundeb, recebidas do Fundeb, de R$ 24.834.487,12, o que demonstra que nós tivemos uma perda para o Fundeb, ou seja, nós contribuímos mais para esse fundo governamental do que nós recebemos, no montante de R$ 12.059.379,90. Já o resumo consolidado das despesas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2023 na educação, nós temos que foram investidos em despesas do ensino com recursos próprios, R$ 38.456.692,42. Valor retido do Fundeb, R$ 36.893.877,02. Portanto, o total das despesas elegíveis na aplicação foi de R$ 75.350.569,44, o que significa uma aplicação de 30,84% na educação, bem acima do limite previsto, que é de 25%. Nós tivemos de despesas com Fundeb, R$ 25.115.041,53. Despesa do Fundeb Magistério, R$ 23.239.598,39. Foi aplicado no Fundeb Magistério um percentual de 92,45%. Já com relação à aplicação na saúde, nós temos como base de cálculo a receita de R$ 239.087.666,49. Foram gastos um total de R$ 89.632.547,93. Destes, despesas vinculadas eram de R$ 37.381.796,78. Portanto, nós investimos de recurso próprio na saúde durante o ano de 2023, R$ 52.250.751,15, o que equivale a 21,85%, também bem acima do que prevê a legislação, que é de 15%. Então, o município aplicou bem além do índice na educação e na saúde e gastou também em pessoal abaixo do limite que é previsto em lei. Então, nós cumprimos todas as exigências legais. Se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou se pronunciar. Tem essa palavra, senhora presidente? Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Nossa chefe de gabinete, secretária Carla também. Nossos amigos aqui do Poder Executivo. Dizer que, da minha parte, particularmente, estava aguardando essa audiência. Até foi tema de discussão aqui na Câmara sobre essa questão do déficit orçamentário e financeiro, né? Então, presidente Perim, importante a gente ouvir, entender e acompanhar, né, essas questões sobre o orçamento, sobre o orçamento financeiro, e a gente tem sempre dito sobre a boa saúde financeira do município, e às vezes se depara com alguma fala que contradiz isso, causa até espanto, né? Então, foi importante a vinda da nossa secretária aqui nessa audiência, esclarecer com documentos e também na sua fala. Muito obrigado, viu? E, por fim, senhora presidente, também reforçar, endossar o que foi dito, né? A gente ter
está investindo a mais do que a obrigação por lei, né? Tanto na educação quanto na saúde. São 2 pilares fundamentais. Particularmente concordo com essa obrigação em lei de fazer esses investimentos nessas pastas, e saber que a gente está aportando mais ainda nos dá muita tranquilidade. Só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Alguém mais? Peço a palavra, nobre presidente. Essa era uma pergunta que eu iria fazer para a senhora. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. E o que o nobre vereador Wesley de Madureira falou é real. Uma das perguntas, a nossa dúvida era essa, o déficit financeiro e o orçamentário, e a senhora explicou muito bem para nós. Quero aí deixar claro, né, para a população que está nos ouvindo, que nós tivemos o superávit em 2022 e 2023. Ou seja, fechamos no azul em 2022 e 2023. Então, essa diferença do superávit financeiro e orçamentário está coberto por esses superávit financeiro que nós tivemos nos anos anteriores. Então, parabéns a vocês da Finança, ao nosso prefeito. E nós vemos aqui, como o nosso vereador Wesley de Madureira acabou de falar, que tanto na saúde quanto no coisa, sempre acima do permitido. Então, assim, na saúde, por exemplo, são quase 7% a mais do permitido e 6% a mais na educação. Então, nós estamos vendo aí que, de recursos próprios, inclusive, né? Então, parabenizar o que está vindo ver aí, que estamos com como vamos dizer, um dinheiro a mais aí todo ano sobrando, né? Foi realmente cogitado aqui nesse plenário em uma sessão ordinária, e hoje está sendo explicado qual que é, o porquê da diferença e qual que é. Então, quero parabenizar, porque nós estamos vendo aí que nós temos um suspiro, como vão dizer. Então, todo ano está sobrando dinheiro na conta da prefeitura. Parabéns a todos vocês. Nós, da administração João Pandolfi e André Codjoglanian, agradecemos sempre a atenção que nós recebemos, vereadora Solange, vereador Wesley, nosso presidente, vereador Perim, dos demais vereadores também. E é muito importante, sempre que a gente manda um projeto de lei, vocês sempre aprovam com celeridade, às vezes são algumas questões pontuais, que para a gente faz muita diferença, e é sempre muito importante ter o apoio da Câmara Municipal e dizer que toda a administração está à disposição. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes. O senhor Bispo quer falar, para pronunciar? Vereadora Carla, prazer até estar aqui, vereadores. Eu não posso deixar de registrar, porque assim, a gente, não como funcionário, mas como cidadão de Lins, né, a gente percebe muitos comentários que existem com relação à administração do município, prefeito, obras, mas isso a gente conversa muito no campo físico. As pessoas falam muito assim de obras, essas coisas, e agora a gente percebe por esse demonstrativo por que está acontecendo isso. É o rigor que está sendo aplicado na parte financeira do município, os investimentos até acima do necessário, e é por isso que nós estamos obtendo neste município um resultado tão bom. Por isso que é comum, às vezes a gente encontra pessoas na rua aí e falam bem da administração, mas as pessoas não sabem que por trás disso, esse resultado, né? Entendeu? Então, parabenizar vocês, parabenizar todo mundo, parabenizar a administração do João Pandolfi e todos os secretários. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Bispo. Até mais. Nada mais havendo, agradeço a presença dos vereadores Wesley de Madureira, do vereador Perim, presidente dessa casa, da TV Câmara, Gilson e Ivan, e Adriano, funcionário dessa casa, e em especial as representantes do Poder Executivo, Carla e Marcela. Declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública.